Você já ouviu falar de um garçom que mudou completamente o destino de uma mãe e seus filhos só com um gesto simples? Essa história vai te emocionar e te fazer acreditar de novo na bondade das pessoas. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários: de que cidade você está assistindo? E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Marina acordou naquela sexta-feira com um nó na garganta que parecia apertar cada vez mais forte. Olhou para o teto rachado do pequeno apartamento de 2 cômodos onde morava com seus 2 filhos, Lucas de 8 anos e Sofia de 6, e sentiu o peso familiar da preocupação esmagar seu peito. Eram 7 da manhã, e ela já sabia que seria um dia especialmente difícil. Havia prometido às crianças, há semanas, que quando recebesse o pagamento do bico que fazia limpando escritórios à noite, levaria os 2 para comer fora. Não precisava ser nada extravagante, apenas uma refeição simples num restaurante de verdade, com mesas limpas, guardanapos de papel e um cardápio de verdade. Para Lucas e Sofia, que há meses só conheciam macarrão com salsicha e arroz com ovo, isso seria como visitar um palácio. O problema é que o pagamento que deveria ter chegado ontem simplesmente não veio. O gerente do prédio comercial onde trabalhava alegou problemas no fluxo de caixa e prometeu pagar na próxima semana. Marina sabia o que isso significava: mais uma semana de incerteza, mais uma semana contando moedas, mais uma semana adiando a promessa feita aos filhos. Mas quando acordou Sofia naquela manhã e viu os olhinhos castanhos da menina brilharem de expectativa ao lembrar do dia especial, Marina simplesmente não teve coragem de cancelar. Vasculhou cada canto do apartamento, revirou bolsas antigas, procurou entre almofadas do sofá surrado e conseguiu juntar exatos R$ 32 em moedas e notas amassadas. Não era muito, mas talvez fosse suficiente para um prato simples que as 3 pudessem dividir. Lucas, mais velho e observador, percebeu a tensão no rosto da mãe enquanto ela contava e recontava as moedas sobre a mesa da cozinha. Mãe, a gente não precisa ir não. A gente pode fazer macarrão aqui mesmo e fingir que é num restaurante chique, ofereceu o menino com uma maturidade que partiu o coração de Marina. Aos 8 anos, seu filho já havia aprendido a decifrar as rugas de preocupação em sua testa, já sabia interpretar os silêncios longos e os suspiros pesados. Não, meu amor. Marina forçou um sorriso enquanto bagunçava o cabelo do menino. Promessa é promessa. A mamãe prometeu e a gente vai, sim. Vai ser muito bom, você vai ver. Ela disse isso mais para convencer a si mesma do que aos filhos. Por dentro, uma voz sussurrava todas as formas como isso poderia dar errado, mas Marina silenciou com determinação. Seus filhos mereciam pelo menos isso: uma tarde normal, uma refeição quente, a sensação de serem como todas as outras famílias, mesmo que por apenas algumas horas. Ela escolheu suas melhores roupas, que na verdade eram apenas as menos desgastadas. Uma calça jeans com um remendo discreto no joelho, uma blusa branca que já tinha perdido o branco original e se tornado mais um bege cansado, e uma sandália rasteira que ela limpou cuidadosamente com um pano úmido. Penteou o cabelo comprido e castanho, prendendo-o num rabo de cavalo simples. Não tinha maquiagem para disfarçar as olheiras roxas que testemunhavam noites de sono interrompido e preocupação constante. As crianças, por outro lado, estavam radiantes. Sofia havia escolhido seu vestido rosa favorito, aquele com estampa de borboletas que já estava curto demais mas que ela se recusava a abandonar. Lucas vestiu sua camisa polo azul, a mesma que usava em ocasiões especiais há 2 anos, com as mangas agora acima dos pulsos. Marina olhou para os 2 e sentiu o coração apertar e se expandir ao mesmo tempo, apertar pela dureza de suas vidas, expandir pelo amor incondicional que sentia por aquelas 2 criaturinhas que enfrentavam tudo com ela sem perder o sorriso. Pegaram o ônibus às 2 da tarde, depois de um almoço leve de pão com manteiga para guardar espaço para comida boa, como Marina explicou. Durante os 40 minutos de viagem até o centro da cidade, Sofia pressionou o nariz contra a janela, apontando para cada coisa interessante que via. Lucas segurou a mão da mãe o tempo todo, seu jeito silencioso de dizer que estava ali, que eles eram um time. Marina havia escolhido o restaurante Sabor Caseiro por ter visto anúncios prometendo preços populares e comida como a da vovó. Ficava numa rua lateral do centro, não muito longe da praça principal. Quando desceram do ônibus e caminharam até lá, Marina apertou a pequena carteira onde guardava seus R$ 32 como se fosse um tesouro, porque para ela, era exatamente isso. A fachada do restaurante era modesta mas convidativa, com janelas grandes pelas quais se podia ver o interior aconchegante. Uma placa de madeira com letras pintadas à mão anunciava o nome,
e através do vidro era possível ver mesas com toalhas de plástico xadrez e um balcão onde ficavam expostas sobremesas caseiras. O cheiro que vinha de dentro fez o estômago de Marina roncar, um aroma rico de comida temperada, feijão cozinhando, carne assada. É aqui, mãe? Perguntou Sofia, praticamente pulando de empolgação. É tão bonito! Marina respirou fundo, verificou mais uma vez se tinha o dinheiro seguro na bolsa e segurou as mãos dos dois filhos. É aqui, sim, meu amor. Vamos entrar. Ela não tinha como saber que, ao atravessar aquela porta, suas vidas mudariam para sempre. O sino sobre a porta tilintou suavemente quando Marina empurrou a porta de vidro, ainda segurando firme as mãos de Lucas e Sofia. O som fez várias cabeças se virarem na direção deles, e Marina sentiu imediatamente o peso de múltiplos olhares avaliando sua pequena família. Ela levantou o queixo, lutando contra o impulso de dar meia volta e sair correndo. O interior do restaurante Sabor Caseiro era mais movimentado do que ela esperava para uma sexta-feira à tarde. Havia cerca de 15 mesas, das quais 10 estavam ocupadas. O ambiente tinha um ar despretensioso mas limpo, com plantas em vasos nos cantos, quadros com paisagens rurais nas paredes creme e aquele cheiro inconfundível de comida caseira que fazia qualquer pessoa se sentir em casa, ou pelo menos era o que deveria fazer. Marina guiou as crianças até a entrada, onde um pequeno cartaz dizia aguarde para ser acomodado. Sofia não conseguia parar de olhar para tudo ao redor, seus olhos arregalados absorvendo cada detalhe como se estivesse em um museu. Lucas permanecia próximo à mãe, mais contido, mas Marina podia sentir a empolgação dele pela forma como apertava sua mão. Foi quando ela percebeu os olhares. Não eram olhares casuais de curiosidade que qualquer novo cliente receberia. Eram olhares demorados, alguns disfarçados, outros descaradamente críticos. Uma mulher de meia idade com cabelo tingido de loiro e joias chamativas cochichou algo para a amiga ao seu lado, ambas sentadas numa mesa próxima à entrada. As duas olharam na direção de Marina e desviaram rapidamente quando foram flagradas, mas não antes de Marina captar o desdém em seus rostos. Um garçom jovem, que estava anotando pedidos em outra mesa, ergueu a cabeça e acenou indicando que já os atenderia. Marina assentiu e tentou sorrir, fazendo o máximo para ignorar a sensação crescente de desconforto que se instalava em seu estômago. Mãe, olha quantas sobremesas! Sofia apontou para o balcão de vidro onde bolos, pudins e tortas estavam exibidos como pequenas obras de arte. A gente pode comer sobremesa também? Vamos ver, querida, Marina respondeu baixinho, sabendo que a resposta provavelmente seria não. Com sorte, os R$ 32 dariam para um prato principal que pudessem compartilhar. Sobremesa estava definitivamente fora de cogitação. Enquanto esperavam, Marina ouviu fragmentos de conversas ao redor. A maioria dos clientes parecia ser de classe média, famílias em suas refeições de fim de semana, casais em encontros casuais, grupos de amigos. Suas roupas eram simples mas novas, seus sapatos limpos e sem remendos. Marina olhou para suas próprias sandálias desgastadas e sentiu uma pontada de vergonha que tentou imediatamente suprimir. Não havia nada de errado com suas roupas. Estavam limpas, eram dignas. O fato de serem velhas não as tornava menos respeitáveis. Mas o mundo tinha suas próprias regras silenciosas sobre quem pertencia aonde, e Marina estava começando a sentir que, aos olhos daquelas pessoas, sua pequena família havia cruzado uma linha invisível. Com licença, quantos são? A voz a sobressaltou. Marina virou e viu o garçom que havia aciado antes agora de pé diante deles. Era um rapaz de uns 20 e poucos anos, magro, com cabelo castanho cortado curto e um rosto honesto, de traço simples. Usava o uniforme padrão do restaurante, calça preta e camisa branca com o avental amarrado na cintura. Havia algo gentil em seus olhos castanhos, uma suavidade que contrastava com os olhares duros que Marina havia recebido de alguns clientes. Somos 3, respondeu Marina, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Pigarreou e repetiu com mais firmeza, 3 pessoas, por favor. Claro, podem me acompanhar. O garçom sorriu para as crianças e fez um gesto para que o seguissem. Marina notou a etiqueta com o nome presa à camisa dele, Gabriel. Gabriel os guiou até uma mesa no meio do salão. Marina teria preferido algo mais discreto, talvez perto da parede ou num canto, mas não se atreveu a pedir. Ajudou Sofia a subir na cadeira enquanto Lucas se acomodava sozinho, já tentando parecer mais crescido. Vou buscar os cardápios para vocês, disse Gabriel, ainda com aquele sorriso genuíno.
Querem algo para beber enquanto decidem? Só água, por favor, Marina respondeu rapidamente. Qualquer outra bebida custaria dinheiro precioso que ela não podia desperdiçar. Sem problema. Água para todos. Ele olhou para as crianças, que acenaram animadamente. Ótimo. Já volto. Enquanto Gabriel se afastava, Marina permitiu-se relaxar um pouco. Talvez tudo ficasse bem. Talvez seus medos fossem infundados. Mas então ela ouviu, vindo da mesa atrás dela, uma voz feminina que não se preocupou em sussurrar baixo o suficiente. Sério, qualquer um entra em qualquer lugar hoje em dia. Olha só como estão vestidos. Aposto que vão pedir só água e dividir um prato. Outra voz, masculina desta vez, respondeu com uma risada abafada, e ainda vão reclamar do preço. Esse tipo de gente sempre reclama. Marina sentiu o sangue subir ao rosto. Suas mãos, pousadas sobre a mesa, começaram a tremer levemente. Ela olhou rapidamente para Lucas, temendo que ele tivesse ouvido, mas o menino estava distraído ajudando Sofia a ler as decorações na parede. Graças a Deus! Respirou fundo, tentando controlar a mistura de raiva e humilhação que fervia dentro dela. Não ia deixar aquelas pessoas arruinarem esse momento para seus filhos. Não ia permitir que a crueldade de estranhos roubasse a alegria de Lucas e Sofia. Eles haviam esperado semanas por isso. Gabriel retornou com 3 copos de água gelada e 3 cardápios. Aqui está. Nossos pratos do dia estão todos listados na primeira página. Se precisarem de ajuda para escolher, é só chamar. Ele pousou os cardápios gentilmente sobre a mesa. Obrigada, Marina murmurou, pegando um dos cardápios com mãos que ainda tremiam imperceptivelmente. Quando abriu o menu plastificado, seu coração afundou. Os preços, impressos em fonte alegre ao lado de cada prato, dançavam diante de seus olhos como pequenos instrumentos de tortura. O prato mais barato, frango grelhado com arroz e salada, custava R$ 28. Um único prato. Ela tinha R$ 32 no total. Marina fez os cálculos mentalmente, seu cérebro trabalhando freneticamente. Um prato de R$ 28. Sobrariam R$ 4. R$ 4 não pagariam nem o ônibus de volta para casa, que custava R$ 13,50 por pessoa. Ela precisaria de pelo menos R$ 10,50 só para as passagens de volta. A realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. Ela havia cometido um erro terrível. Um erro estúpido, impulsivo, movido pelo desespero de ver seus filhos felizes. E agora estava presa num restaurante cheio de gente, sendo julgada por estranhos, sem dinheiro suficiente para pagar uma refeição decente e ainda voltar para casa. Marina segurava o cardápio com tanta força que seus dedos estavam brancos. Seus olhos percorriam os preços repetidamente, como se ao olhar pela 10ª vez os números pudessem magicamente mudar. Mas não mudavam. Cada prato, cada opção, cada possibilidade estava além de suas possibilidades. Mãe, o que você vai pedir? A voz de Sofia trouxe Marina de volta à realidade. A menina olhava para ela com aqueles olhos confiantes, cheios de expectativa inocente. Para Sofia, eles estavam simplesmente tendo um dia especial. Ela não fazia ideia da tempestade de pânico que girava na mente de sua mãe. Estou pensando, querida, Marina respondeu, forçando a voz a sair calma. O que você quer? Sofia apontou para uma foto no cardápio infantil. Esse, com franguinho e batata frita. Parece tão gostoso, mãe. Marina olhou. R$ 22. O prato infantil custava R$ 22. Quase todo o dinheiro que tinha. Lucas, sempre mais atento, estava estudando o cardápio em silêncio. Marina percebeu quando ele encontrou a seção de preços e viu seu rosto mudar sutilmente. O menino olhou para a mãe, depois de volta para o cardápio, e ela pôde ver os cálculos acontecendo em sua cabeça precoce. Ele sabia. De alguma forma, Lucas sabia que estavam em apuros. Sabe, Lucas disse casualmente, pousando o cardápio, eu não estou com tanta fome assim. Acho que só vou querer uma sopa. Sopa é legal. Marina sentiu seu coração se partir. Seu filho de 8 anos estava tentando ajudar, tentando tornar as coisas mais fáceis para ela. A sopa era o item mais barato no cardápio, R$ 12. Lucas, filho, você não precisa, começou Marina, mas foi interrompida pela chegada de Gabriel. Já decidiram o que vão querer? Perguntou o garçom, tirando um bloquinho e uma caneta do bolso do avental.
Marina abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua mente girava freneticamente, tentando encontrar uma solução, qualquer solução. Ela poderia pedir o prato mais barato e dividir entre os três? Mas então Lucas e Sofia ainda ficariam com fome. Poderia pedir apenas para as crianças? Mas com que dinheiro voltariam para casa? O silêncio se estendeu por 1 segundo, 2 segundos, 3. Gabriel esperou pacientemente, mas Marina podia sentir os olhares de outras mesas se voltando para eles novamente, curiosos sobre a demora. Nós. Marina engoliu em seco. A humilhação era um gosto amargo em sua boca. Vocês têm. Existe alguma opção mais em conta? Algo que não está no cardápio? Ela viu algo piscar nos olhos de Gabriel. Compreensão, talvez. Mas antes que ele pudesse responder, uma voz estridente cortou o ar. Eu sabia. A mulher loira da mesa próxima à entrada havia se virado completamente na cadeira, sem qualquer constrangimento de estar falando alto o suficiente para o restaurante inteiro ouvir. Sabia que não tinham dinheiro. Por que vir a um restaurante se não pode pagar, meu Deus? Marina sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. Sofia pareceu confusa, olhando da mulher para a mãe. Lucas baixou a cabeça, seus ombros curvando-se para dentro. A conversa no restaurante diminuiu perceptivelmente, todos agora obviamente prestando atenção no drama que se desenrolava. Desculpe, senhora, Gabriel começou, sua voz firme mas educada, mas isso não é da sua. Não é da minha conta. A mulher deu uma risada áspera. É da minha conta sim quando tenho que dividir o espaço com gente que claramente não pertence aqui. Olha só para eles. Roupas velhas, nem sapatos decentes têm. E ainda tem a audácia de sentar e pedir algo mais em conta. Ela imitou a voz de Marina com cruel precisão. O homem sentado com ela, presumivelmente seu marido, deu um tapinha em seu braço como se pedisse calma, mas estava sorrindo. Querida, não precisa ser tão dura, disse ele, mas seu tom sugeria que ele concordava completamente. Outras pessoas começaram a murmurar. Marina ouvia fragmentos de conversas. Que vergonha mesmo! Pobre coitados, mas ela devia ter pensado antes. Por que não vai num lugar mais simples? Eu sinto pela mulher, mas é meio sem noção mesmo. Marina queria desaparecer. Queria que o chão se abrisse e a engolisse junto com seus filhos. Suas bochechas ardiam de humilhação, lágrimas picavam seus olhos, mas ela segurou com toda a força de vontade que possuía. Não ia chorar. Não ia dar a essas pessoas a satisfação de vê-la quebrar. Vamos embora, mãe. Lucas sussurrou, sua voz pequenininha. Quando Marina olhou para ele, viu lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto do menino. Ele estava chorando, não pela fome, não pela decepção, mas pela humilhação de ver sua mãe ser atacada dessa forma. Sofia, ainda não entendendo completamente mas sentindo a tensão, começou a choramingar. A gente não vai comer? Por que aquela moça está brava? Chega! A voz de Gabriel saiu mais alta do que ele provavelmente pretendia, fazendo várias pessoas saltarem. Ele se virou para a mulher loira, seus olhos gentis agora duros como pedra. A senhora está sendo extremamente rude e desrespeitosa. Esta é uma família como qualquer outra e merece ser tratada com dignidade. Ah, por favor, a mulher retrucou, revirando os olhos. Você é só um garçom. Não tem autoridade para... Talvez não, Gabriel a interrompeu, mas tenho decência. E empatia. Coisas que a senhora claramente não tem. A mulher ficou vermelha de raiva. Que absurdo! Vou falar com o gerente. Vou fazer você ser demitido. Faça o que quiser, Gabriel respondeu calmamente. Então ele se virou para Marina, e sua expressão suavizou instantaneamente. Ele se ajoelhou ao lado da mesa, ficando no nível dos olhos dela, um gesto de respeito que fez a garganta de Marina apertar ainda mais. A senhora não precisa ir embora, disse ele baixinho, apenas para Marina ouvir. Por favor, fique. Vou resolver isso. Marina balançou a cabeça, incapaz de confiar em sua voz. Ela já havia tirado a carteira da bolsa, pronta para colocar os R$ 32 sobre a mesa e sair, mesmo que não tivesse pedido nada. Precisava manter alguma dignidade, algum respeito próprio. Eu não posso aceitar caridade, ela finalmente conseguiu sussurrar, sua voz rachada. Nós não somos um caso de caridade. Eu sei que não são,
Gabriel respondeu suavemente. E não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo hospitalidade, que é o que qualquer cliente deste restaurante merece. Especialmente vocês. Marina olhou para os olhos dele e viu apenas sinceridade genuína. Sem pena, sem julgamento, apenas bondade pura. Era tão raro, tão inesperado, que ela não soube como responder. Sofia tinha parado de choramingar e agora olhava para Gabriel com curiosidade. Lucas ainda tinha a cabeça baixa, mas Marina viu que ele estava prestando atenção. Por favor, Gabriel insistiu. Deixe eu fazer isso. Não pela senhora, embora a senhora mereça muito mais do que isso, mas por eles. Ele olhou para Lucas e Sofia com um sorriso gentil. Toda criança merece uma refeição especial de vez em quando. E garanto que a comida aqui é boa. Marina sentiu as lágrimas que havia segurado por tanto tempo finalmente escaparem, rolando quentes por suas bochechas. Mas desta vez não eram lágrimas de humilhação, eram lágrimas de gratidão, de alívio, de uma emoção tão profunda que ela nem tinha nome para ela. Eu vou pagar de volta, ela sussurrou com veemência. Assim que eu receber, eu volto aqui e pago cada centavo. Não há nada para pagar de volta, Gabriel disse suavemente. Mas se a senhora insiste, podemos conversar sobre isso depois. Agora, me digam, o que vocês gostariam de comer? Gabriel permaneceu ajoelhado ao lado da mesa, esperando pacientemente enquanto Marina limpava as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar a compostura. Sofia havia decidido que gostava daquele garçom gentil e já estava balançando as perninhas na cadeira, apontando novamente para a foto do prato infantil com frango e batata. Eu quero esse, moço, declarou com sua animação renovada, toda a tensão anterior evaporada com a facilidade que só crianças pequenas possuem. Gabriel sorriu para ela, uma expressão calorosa que alcançou seus olhos. Excelente escolha, princesa. E você, campeão? Ele olhou para Lucas, que ainda mantinha os olhos baixos. Lucas hesitou, olhando para a mãe como se pedisse permissão. Marina fez um esforço sobre-humano para sorrir e acenou com a cabeça. Pode pedir o que você quiser, filho. O hambúrguer está bom. Lucas perguntou timidamente para Gabriel, apontando para um item do menu infantil. Está ótimo. Nosso chefe faz os melhores hambúrgueres da região. Vem com batata frita também. Gabriel anotou no bloquinho com um floreio exagerado que arrancou um pequeno sorriso de Lucas. E para a senhora? Gabriel virou-se para Marina. Eu, não preciso de nada não, ela começou, mas Gabriel a interrompeu gentilmente. A senhora precisa comer também. Aposto que não almoçou direito, não é? Havia um conhecimento em sua voz, uma compreensão que vinha de algum lugar pessoal. O estrogonofe de frango está maravilhoso hoje. Vou trazer esse para a senhora, ok? Marina ia protestar, mas algo na expressão determinada mas gentil de Gabriel a fez apenas acenar. Obrigada, sussurrou. Obrigada mesmo. Não precisa agradecer, Gabriel respondeu, levantando-se. Vou até a cozinha agora mesmo. Ah, e vou trazer um suco para cada um de vocês também. No calor que está fazendo, água não é suficiente. Enquanto Gabriel se afastava em direção à cozinha, Marina ouviu a mulher loira bufar alto. Que ridículo! Ele vai pagar do próprio bolso? Que idiota! Aposto que ganha uma miséria e ainda fica bancando gente que não tem nem onde cair morta. Sua amiga deu uma risadinha. Ele deve estar esperando alguma coisa em troca, se é que você me entende. O tom sugestivo e malicioso fez Marina sentir náusea. Um homem em outra mesa, de terno e gravata, comentou alto o suficiente para ser ouvido. É isso que está errado com o país. Gente querendo viver acima das suas possibilidades, esperando que outros paguem por eles. Assistencialismo criando gerações de preguiçosos. Sua esposa concordou com a cabeça. Exatamente. Daqui a pouco ela vai estar esperando que o governo pague tudo para ela. Esse é o problema do Brasil. Marina apertou os punhos debaixo da mesa, suas unhas cravando nas palmas das mãos. A injustiça das acusações ardia como fogo. Eles não sabiam nada sobre ela. Não sabiam que ela trabalhava até altas horas da noite limpando escritórios depois de passar o dia tentando encontrar bicos para fazer. Não sabiam que ela havia vendido quase tudo que tinha de valor para manter o aluguel em dia. Não sabiam que ela pulava refeições regularmente para garantir que Lucas e Sofia tivessem comida no prato.
Mas explicar não adiantaria nada. Para aquelas pessoas, ela já havia sido julgada e condenada. Sua pobreza era prova de sua preguiça, seu pedido de algo mais barato era evidência de oportunismo. Não havia nada que ela pudesse dizer que mudasse a narrativa que eles já haviam construído em suas mentes privilegiadas. Não liga para eles, mãe, Lucas sussurrou, sua mão pequena alcançando a de Marina sobre a mesa. Ele tinha apenas 8 anos, mas naquele momento parecia muito mais velho, seus olhos marrons carregando uma sabedoria triste que nenhuma criança deveria ter. Eles são pessoas más? Sofia perguntou, virando-se na cadeira para olhar para a mulher loira. Não, querida, Marina respondeu rapidamente, embora a palavra sim estivesse na ponta de sua língua. Eles só não entendem. Vira para frente, tá bom? Uma senhora mais velha em uma mesa próxima, que havia estado em silêncio até então, de repente falou, sua voz cortando as conversas maldosas. Vocês todos deveriam ter vergonha na cara. Ela estava olhando diretamente para a mulher loira e seus comparsas. Ficam aí sentados julgando, quando não sabem nada sobre a vida dessa mãe. Que direito vocês têm? A mulher loira retrucou, nós temos o direito de opinar. Estamos pagando para estar aqui, diferente de nada. A senhora mais velha interrompeu com firmeza. Vocês estão pagando pela comida, não pelo direito de humilhar outras pessoas. Meu Deus do céu, onde está a humanidade de vocês? A senhora não se meta nisso, o homem de terno advertiu. Não é da sua conta. É da conta de qualquer pessoa decente quando vê alguém sendo maltratado, respondeu a senhora. Essa mãe está aqui com seus filhos, não está incomodando ninguém, não está fazendo nada de errado, e vocês a tratam como se fosse uma criminosa só porque ela não tem o mesmo dinheiro que vocês. Marina sentiu uma onda de gratidão pela desconhecida que havia saído em sua defesa, mas também uma profunda vergonha por precisar ser defendida. Ela queria gritar que podia cuidar de si mesma, que não precisava de ninguém lutando suas batalhas, mas a verdade era que ela estava exausta. Exausta de lutar, exausta de ser forte, exausta de tentar manter a dignidade quando o mundo parecia determinado a arrancá-la dela. A discussão poderia ter escalado ainda mais, mas naquele momento Gabriel retornou, equilibrando uma bandeja com 3 copos de suco de laranja natural. Ele distribuiu os copos com um sorriso, aparentemente alheio, ou deliberadamente ignorando, a tensão no ar. Os pedidos já estão sendo preparados, anunciou. Não vai demorar muito. Enquanto isso, aproveitem o suco. É fresquinho, feito na hora. Sofia pegou o copo com as 2 mãos e tomou um gole grande, seus olhos se arregalando. Mãe, é muito gostoso. Ela tinha um bigodinho de suco alaranjado acima do lábio, o que fez até mesmo Marina sorrir apesar de tudo. Gabriel piscou para a menina. Que bom que gostou. Nosso suco é especial. Então ele se virou, e sua expressão mudou sutilmente quando olhou na direção da mulher loira e seus aliados. E para que todos saibam, disse ele, sua voz clara e firme, esta refeição está sendo paga por mim. Do meu bolso, com o meu dinheiro que eu ganho trabalhando honestamente. O que eu faço com o meu salário é decisão minha, e escolho usar parte dele para fazer uma família feliz. Se alguém tem problema com isso, sinceramente, não é problema meu. Houve um silêncio tenso. A mulher loira abriu a boca para responder, mas seu marido colocou a mão em seu braço, balançando a cabeça. Ela cruzou os braços e se virou dramaticamente, mas ficou em silêncio. Gabriel olhou para Marina mais uma vez, e ela viu nele não apenas bondade, mas uma determinação feroz de proteger sua pequena família de mais ataques. Qualquer coisa que precisarem, é só chamar, tá bom? Tá, Marina conseguiu dizer, sua voz embargada. Ela assistiu enquanto Gabriel voltava para a cozinha, seus ombros retos, sua postura digna. Havia algo naquele jovem garçom que ela reconhecia, a resiliência de quem já havia lutado suas próprias batalhas, a empatia de quem já havia estado do outro lado da mesa. Lucas tomava seu suco em goles pequenos, querendo fazer durar. Sofia balançava as pernas e cantarolava baixinho, já distraída pela promessa de comida chegando. Marina olhou para seus 2 filhos e fez uma promessa silenciosa a si mesma. Um dia, quando as coisas melhorassem, e elas tinham que melhorar, precisavam melhorar, ela voltaria aqui. Não apenas para pagar Gabriel de volta, mas para mostrar a Lucas e Sofia que aquele momento difícil havia sido apenas isso. Um momento. Não definia quem eles eram ou quem se tornariam.
A senhora mais velha que havia defendido Marina pegou sua bolsa e se levantou de sua mesa. Ao passar por Marina, ela pausou e colocou gentilmente a mão em seu ombro. Você é uma boa mãe, disse baixinho. Não deixe ninguém fazer você duvidar disso. Então ela saiu, deixando Marina lutando contra mais lágrimas. Nos minutos seguintes, a atmosfera no restaurante começou a se normalizar. Conversas recomeçaram, talheres voltaram a tilintar contra pratos, o burburinho normal de um estabelecimento movimentado retornou. Mas havia uma divisão invisível agora. Algumas pessoas evitavam olhar na direção de Marina, talvez envergonhadas de terem participado ou assistido silenciosamente à humilhação. Outras lançavam olhares ocasionais de simpatia. E então a comida começou a chegar. Gabriel retornou da cozinha equilibrando uma bandeja grande com impressionante habilidade. O cheiro que vinha dos pratos fez o estômago de Marina roncar audivelmente, lembrando-a de que ela havia comido apenas meio pão no café da manhã. Ele colocou primeiro o prato de Sofia, frango empanado crocante em formato de tirinhas, uma montanha generosa de batatas fritas douradas e uma pequena salada de alface e tomate ao lado. Para a princesa, Gabriel anunciou com uma reverência exagerada que fez Sofia dar risadinhas de prazer. Em seguida veio o hambúrguer de Lucas, um pão macio com um hambúrguer suculento, queijo derretido, alface, tomate e um molho especial que escorria levemente pelas bordas. Ao lado, mais batatas fritas e alguns palitos de cenoura. O prato era enorme, pelo menos para os padrões de uma criança de 8 anos acostumada com porções escassas. E para o campeão, Gabriel disse, colocando o prato diante de Lucas com um sorriso encorajador. Por fim, o estrogonofe de Marina, pedaços generosos de frango em um molho cremoso de cor dourada, salpicado com cogumelos e temperado com algo que cheirava a páprica e ervas frescas. Vinha acompanhado de arroz branco soltinho e batata palha crocante por cima. Na lateral, havia uma pequena porção de purê de batatas e mais salada. E para a senhora, Gabriel disse respeitosamente, colocando o prato com cuidado. Cozinheira caprichou especialmente neste. Marina olhou para a comida e sentiu sua garganta apertar novamente. Havia tanta comida. Comida de verdade, quente, cheirosa, preparada com cuidado. Não era macarrão requentado ou arroz com ovo. Era uma refeição de verdade, o tipo de comida que ela costumava fazer para sua família anos atrás, antes de tudo desmoronar. Obrigada, ela sussurrou para Gabriel, sabendo que a palavra era insuficiente, mas era tudo que tinha. Bom apetite para vocês, Gabriel respondeu calorosamente. Se precisarem de qualquer coisa mesmo, é só acenar. Assim que Gabriel se afastou, Sofia já estava pegando uma tirinha de frango com as mãos. Mãe, posso comer? Pode sim, amor. Come devagar, tá bem. Marina alertou, sabendo que o estômago das crianças não estava acostumado com tanta comida de uma vez. Lucas pegou seu hambúrguer com as 2 mãos, seus olhos arregalados diante do tamanho. Ele deu uma mordida cautelosa e seu rosto inteiro se iluminou. Mãe, tá muito bom, ele disse com a boca ainda meio cheia, esquecendo momentaneamente os modos à mesa na pura alegria da descoberta. Marina observou seus filhos comerem, cada mordida deles alimentando algo dentro dela que ia além da fome física. Era nutrir a esperança, ver a alegria genuína em seus rostos, testemunhar um momento de normalidade e felicidade em meio a tanto sofrimento. Ela finalmente pegou seu garfo e experimentou o estrogonofe. O sabor explodiu em sua boca, rico, cremoso, perfeitamente temperado. Era tão bom que ela teve que pausar, fechando os olhos para absorver completamente a experiência. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que algumas pessoas ainda as observavam, mas a natureza desses olhares havia mudado. Havia menos julgamento agora, mais curiosidade e, em alguns casos, algo que parecia remorso. Uma mulher jovem em uma mesa próxima sorriu timidamente para Sofia quando suas olhares se cruzaram. Um homem mais velho acenou discretamente com a cabeça para Marina em um gesto de respeito silencioso. Mas nem todos haviam mudado de opinião. A mulher loira e seu marido ainda irradiavam desaprovação, embora agora mantivessem seus comentários para si mesmos, sussurrando apenas entre eles. Marina podia ocasionalmente captar palavras soltas, absurdo, vergonhoso, exemplo ruim, mas tentou ignorar. Mãe, você não vai comer? Lucas perguntou, notando que Marina havia pausado com o garfo no ar. Vou sim, filho. Está uma delícia. Ela voltou a comer,
forçando-se a saborear cada garfada em vez de engolir rapidamente como seu estômago faminto implorava. Enquanto comiam, Marina começou a observar o restaurante mais atentamente. Agora que não estava paralisada pelo pânico, ela notou pequenos detalhes que havia perdido antes. As paredes tinham fotos emolduradas de família, provavelmente dos donos, mostrando 3 gerações em vários momentos de celebração. Havia um banner discreto no canto que dizia empresa familiar desde 1987. Os pratos e copos, embora simples, eram de boa qualidade e estavam impecavelmente limpos. O chão de cerâmica brilhava, as toalhas das mesas estavam bem passadas. Era um lugar honesto, pensou Marina. Um negócio construído com trabalho duro, não diferente de como ela estava tentando construir uma vida para seus filhos. Isso tornou a generosidade de Gabriel ainda mais significativa. Ele provavelmente não ganhava muito, mas ainda assim escolheu compartilhar o que tinha. Gabriel voltou alguns minutos depois para verificar como estava tudo. Está bom? Precisam de mais alguma coisa? Está perfeito, Marina respondeu, e desta vez conseguiu sorrir de verdade. Sério, está maravilhoso. Que bom. Gabriel sorriu de volta. E vocês, crianças? Gostando? É o melhor frango do mundo inteiro. Sofia declarou dramaticamente, fazendo Gabriel rir. Muito bom mesmo, senhor, Lucas acrescentou com educação, e Marina sentiu orgulho da consideração de seu filho. Fico feliz. Ah, e podem me chamar só de Gabriel. Senhor me faz sentir velho, brincou. Então ele abaixou a voz, inclinando-se ligeiramente. Guardei uma fatia de bolo de chocolate para a sobremesa de vocês. É por conta da casa. Não aceito recusas. Marina ia protestar, mas a expressão em seu rosto fez ela apenas aceitar com gratidão. Você é muito gentil, Gabriel. Muito mesmo. Só estou sendo humano, ele respondeu com simplicidade. É o mínimo que qualquer um deveria fazer. Enquanto Gabriel se afastava para atender outras mesas, um homem de meia-idade com cabelo grisalho e óculos se levantou de uma mesa no canto dos fundos. Marina não havia notado ele antes, ele estava sentado sozinho, trabalhando em um laptop enquanto comia. Agora ele caminhava pelo restaurante com passos deliberados, seus olhos varrendo o ambiente com uma atenção que sugeria mais do que mera curiosidade casual. Quando ele passou pela mesa de Marina, fez contato visual com ela e acenou levemente com a cabeça, um gesto que ela não soube bem como interpretar. Então ele continuou em direção ao balcão perto da cozinha, onde trocou algumas palavras em voz baixa com uma mulher que parecia ser a gerente ou talvez a dona do restaurante. Marina viu a mulher olhar na direção dela, depois para Gabriel, depois de volta para o homem. Eles conversaram por mais alguns momentos, com o homem gesticulando ocasionalmente. A expressão da mulher mudou de curiosidade para surpresa e depois para algo que Marina não conseguiu identificar. Mãe, meu hambúrguer é muito grande, Lucas disse, interrompendo suas observações. Posso guardar um pedaço para depois? Marina olhou para o prato do filho e viu que ele havia comido aproximadamente metade. Para uma criança que normalmente tinha que raspar o prato até não sobrar nada, deixar comida era algo incomum. Está muito cheio, filho? Ela perguntou, preocupada. Não é isso, Lucas explicou, baixando a voz. Eu só pensei que, talvez você pudesse comer o resto depois. Ou a gente poderia levar para casa e ter mais comida amanhã. O coração de Marina se apertou dolorosamente. Seu filho de 8 anos estava pensando em esticar a comida, em garantir refeições futuras. Ele não deveria ter que pensar assim. Nenhuma criança deveria. Lucas, ela disse gentilmente, colocando a mão sobre a dele, hoje você pode comer até ficar satisfeito de verdade. Não precisa se preocupar com amanhã agora. Tá bem. Lucas hesitou, então assentiu lentamente. Tá bom, mãe. Mas ele ainda comeu devagar, saboreando cada mordida como se fosse preciosa, porque para ele, era. Sofia, por outro lado, estava em êxtase absoluto com suas tirinhas de frango. Ela havia comido todas e agora estava trabalhando nas batatas fritas, pegando uma de cada vez e mastigando com exagerada satisfação. Mãe, a gente pode vir aqui todo dia? Ela perguntou inocentemente. Não todo dia, querida, Marina respondeu com um sorriso triste. Mas talvez possamos voltar um dia. Quando for um dia especial de novo. Hoje é especial, Sofia declarou com a certeza absoluta que só uma criança de 6 anos possui.
É o dia mais especial de todos porque a gente tá junto e a comida é boa e aquele moço é legal. Ela apontou para Gabriel, que estava do outro lado do salão anotando pedidos. É um dia especial sim, Marina concordou, sentindo emoções conflitantes girarem dentro dela. Gratidão pela bondade de estranhos, vergonha por precisar dessa bondade, amor incondicional por seus filhos, e uma determinação feroz de que dias como este não seriam a exceção, mas sim a norma um dia. Ela voltou sua atenção para seu próprio prato, forçando-se a comer mais apesar de seu estômago já estar começando a reclamar da quantidade incomum de comida. Não ia desperdiçar nada. Cada garfada era um presente que não podia ser dado como garantido. Ao redor delas, a vida no restaurante continuava. O homem grisalho havia retornado sua mesa, mas ocasionalmente olhava na direção delas com uma expressão pensativa. A mulher com quem ele havia falado, definitivamente a gerente ou dona, também lançava olhares ocasionais, embora de forma mais discreta. Gabriel continuava seu trabalho, atendendo outras mesas com a mesma gentileza e eficiência que havia mostrado a elas. Marina notou como ele tratava cada cliente com respeito genuíno, como seus sorrisos eram autênticos, como ele realmente ouvia quando as pessoas falavam. Era raro encontrar alguém assim, alguém que via o valor nas pessoas independentemente de suas circunstâncias. Marina havia acabado de ajudar Sofia a limpar as mãos quando viu o homem grisalho se levantar novamente. Desta vez, ele caminhou diretamente em direção à mesa delas, e algo na determinação de seus passos fez o estômago de Marina se apertar nervosamente. Depois de tudo o que havia acontecido, ela estava em alerta máximo, esperando mais julgamento, mais humilhação. Mas quando ele chegou à mesa, seu rosto carregava uma expressão gentil, quase avuncular. Era um homem de uns 50 e poucos anos, de estatura média, com rugas de expressão ao redor dos olhos que sugeriam alguém que sorria frequentemente. Usava roupas casuais mas arrumadas, uma camisa polo azul marinho e calça caqui. Boa tarde, ele disse, sua voz calma e amigável. Desculpe interromper sua refeição. Meu nome é Roberto Santos. Sou o dono deste restaurante. O coração de Marina despencou. O dono. Ele estava ali para pedir que fossem embora. Provavelmente havia recebido reclamações daquela mulher loira e seus amigos. Ela começou a se levantar, já preparando um discurso de desculpas, mas Roberto levantou a mão em um gesto gentil de pare. Por favor, não precisa se levantar. Na verdade, eu gostaria de sentar e conversar com a senhora por um momento, se não se importar. Ele apontou para a cadeira vazia ao lado de Sofia. Marina assentiu mutamente, confusa e nervosa. Roberto puxou a cadeira e sentou-se, virando-se para ficar de frente para ela. Sofia olhou para ele com curiosidade, enquanto Lucas ficou tenso, seus instintos protetores já ativados. Primeiro, Roberto começou, olhando diretamente para Marina, quero me desculpar profundamente pelo comportamento absolutamente inaceitável de alguns dos nossos clientes hoje. O jeito que trataram a senhora e seus filhos foi desprezível, e eu lamento muito que isso tenha acontecido no meu estabelecimento. Marina piscou, surpresa. Isso não era o que ela esperava. Obrigada. Mas o senhor não precisa se desculpar por eles. Preciso sim, Roberto insistiu. Este restaurante é meu, e quando alguém entra aqui, está sob meu teto, sob minha proteção. Falhei com a senhora ao não intervir mais cedo. Eu estava ali, ele apontou para sua mesa no canto, e vi tudo acontecer. Deveria ter agido imediatamente, mas estava observando, querendo ver como minha equipe lidaria com a situação. Ele pausou, um pequeno sorriso tocando seus lábios. E devo dizer, Gabriel superou qualquer expectativa que eu poderia ter. Aquele jovem tem um coração do tamanho do mundo. Tem mesmo, Marina concordou, sua voz suave. Ele foi a única razão pela qual não saímos correndo daqui. Roberto assentiu. Eu imaginei. E isso me leva ao motivo de eu estar aqui. Ele se inclinou ligeiramente para frente, suas mãos cruzadas sobre a mesa. Senhora. Marina Silva. Marina, ele repetiu com um sorriso caloroso. Vi tudo o que aconteceu aqui. Vi como aquelas pessoas trataram você, vi sua dignidade ao enfrentar humilhação imerecida, vi como seus filhos claramente refletem sua boa educação. Ele olhou para Lucas e Sofia com aprovação. Mas mais importante, vi algo no Gabriel que confirmou o que eu já vinha pensando há algum tempo. Marina franziu a testa, não entendendo para onde isso estava indo.
O que o senhor quer dizer? Gabriel trabalha aqui há quase 2 anos, Roberto explicou. Ele começou como auxiliar de cozinha, depois passou para garçom. Durante todo esse tempo, observei seu caráter. Ele é pontual, trabalhador, honesto. Mas hoje vi algo mais, vi empatia real, coragem para fazer o que é certo mesmo sob pressão, e uma bondade que não pode ser ensinada. Essas são qualidades de um líder. Roberto pausou, deixando suas palavras assentarem. Estou promovendo Gabriel a gerente assistente, efetivo a partir de segunda-feira. Vai receber um aumento significativo e assumir mais responsabilidades. Ele merece. Marina sentiu lágrimas brotarem em seus olhos novamente. Isso é maravilhoso. Ele realmente merece. Mas por que está me contando isso? Porque, Roberto disse gentilmente, ele fez isso por você. E eu quero que você saiba que sua presença aqui hoje, mesmo sendo acompanhada de dor e humilhação, resultou em algo bom. Às vezes o universo funciona assim, momentos difíceis revelam o verdadeiro caráter das pessoas. Ele se virou para Lucas e Sofia, que estavam ouvindo com atenção. E vocês dois, crianças, têm uma mãe incrível. Espero que saibam disso. A gente sabe, Lucas respondeu seriamente. Nossa mãe é a melhor do mundo. Sofia acenou vigorosamente em concordância. Ela faz tudo por nós. Roberto sorriu, claramente tocado. Então ele voltou sua atenção para Marina. Há mais uma coisa. Estou sempre procurando pessoas boas para trabalhar aqui. Pessoas confiáveis, trabalhadoras, dignas. E hoje vi todas essas qualidades em você. Marina sentiu seu coração acelerar. O senhor está oferecendo um emprego? Estou, Roberto confirmou. Não posso prometer nada muito glamouroso para começar. Seria ajudante de cozinha durante o dia, talvez algumas horas no salão durante horários de pico. Mas é um trabalho honesto, com salário fixo, carteira assinada e possibilidade de crescimento. Se estiver interessada, claro. Marina ficou completamente sem palavras. Sua mente girava, tentando processar o que estava acontecendo. 1 hora atrás, ela estava sendo humilhada publicamente, sem dinheiro suficiente para pagar uma refeição. Agora o dono do restaurante estava oferecendo um emprego? Eu não sei o que dizer, ela finalmente conseguiu articular. Isso é real? Não estou sonhando? Roberto riu suavemente. É completamente real. Olha, Marina, vou ser honesto com você. Eu venho de onde você está agora. Há 30 anos, eu era um imigrante sem um centavo no bolso, trabalhando em qualquer bico que aparecesse. Sei o que é ter fome, sei o que é ser olhado com desprezo por pessoas que nunca tiveram que lutar de verdade. Este restaurante, ele gesticulou ao redor, foi construído com trabalho árduo, sacrifício e a ajuda de pessoas bondosas que me deram chances quando eu precisava. Ele olhou profundamente nos olhos de Marina. Agora estou numa posição de poder fazer o mesmo por outros. E algo me diz que você não vai desperdiçar essa oportunidade. Marina sentiu lágrimas escorrendo livremente agora, mas não eram lágrimas de vergonha ou dor. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança, uma emoção que ela havia quase esquecido como sentir. Eu não vou desperdiçar, ela prometeu, sua voz firme apesar das lágrimas. Eu juro que vou trabalhar mais duro do que qualquer um. Vou chegar cedo, ficar até tarde, fazer o que for preciso. O senhor não vai se arrepender. Eu sei que não vou, Roberto respondeu com confiança. Quando você pode começar? Segunda-feira? Marina sugeriu hesitantemente. Preciso arrumar alguém para ficar com as crianças depois da escola, mas posso resolver isso no fim de semana. Segunda-feira está ótimo. Venha às 8 da manhã. Vamos começar com o turno do almoço por enquanto, 8 às 4. Isso te dá tempo de buscar as crianças da escola. Pagamos R$ 15 por hora para começar, e você recebe semanalmente. Depois de 3 meses, revisamos o salário. Marina fez os cálculos mentalmente. 8 horas por dia, 5 dias por semana, R$ 15 por hora. R$ 600 por semana. 2.400 por mês. Era mais do que ela havia ganhado nos últimos 6 meses combinados de bicos esporádicos. Isso é muito generoso, ela sussurrou. É justo, Roberto corrigiu. É o que pagamos todos os nossos funcionários.
Você vai ganhar o que trabalhar, nem mais nem menos. Ele se levantou, estendendo a mão. Então, temos um acordo. Marina se levantou também, limpando rapidamente as lágrimas antes de apertar a mão dele firmemente. Temos sim. Obrigada, Senhor Roberto. Obrigada de verdade. O senhor não faz ideia do que isso significa para nós. Acho que tenho uma boa ideia, ele respondeu com um sorriso compreensivo. E por favor, me chame só de Roberto. Somos todos colegas de trabalho agora. Lucas e Sofia também haviam se levantado, olhando com admiração para Roberto. Obrigado por ajudar nossa mãe, Lucas disse educadamente, estendendo sua pequena mão. Roberto a apertou com seriedade, tratando o menino com o respeito de igual para igual. É a sua mãe que está ajudando a mim, Roberto respondeu. Bons funcionários são difíceis de encontrar. E algo me diz que ela vai ser excelente. Sofia, não querendo ficar de fora, deu um abraço rápido na perna de Roberto, fazendo o homem rir surpreso. Você é legal, ela declarou. Você também, pequena, Roberto disse, bagunçando gentilmente o cabelo dela. Naquele momento, Gabriel apareceu com uma bandeja equilibrando 3 fatias generosas de bolo de chocolate, cada uma coberta com uma camada brilhante de ganache e decorada com morangos frescos. Ele parou ao ver Roberto na mesa, sua expressão momentaneamente incerta. Gabriel! Roberto chamou com entusiasmo. Venha aqui, rapaz. Preciso falar com você também. Gabriel se aproximou cautelosamente, colocando a bandeja com os bolos sobre a mesa. Sim, senhor. Primeiro, essas sobremesas têm uma aparência fantástica, Roberto comentou, olhando os bolos. Segundo, e mais importante, você fez algo admirável hoje, Gabriel. Algo que mostrou exatamente o tipo de pessoa e profissional que você é. Gabriel pareceu desconfortável com o elogio. Eu só fiz o que era certo, senhor. Exatamente, Roberto concordou. E quantas pessoas podem dizer isso? Você defendeu essa família quando outros as atacavam. Usou seu próprio dinheiro para garantir que elas tivessem uma refeição decente. Mostrou caráter, Gabriel. E caráter é a coisa mais importante que um líder pode ter. Gabriel piscou, confuso. Líder, senhor. Isso mesmo, Roberto disse com um sorriso largo. A partir de segunda-feira, você é meu novo gerente assistente. Aumento de salário, mais responsabilidades, e um papel fundamental em ajudar a administrar este lugar. O que acha? Gabriel ficou completamente imóvel por um longo momento, como se o cérebro dele precisasse de tempo extra para processar as palavras que acabará de ouvir. Seu rosto passou por uma série de expressões: surpresa, descrença, confusão, e finalmente uma alegria cautelosa começou a aparecer em seus olhos. Senhor Roberto, eu não sei o que dizer, Gabriel gaguejou, sua voz falhando ligeiramente. O senhor está falando sério? Completamente sério, Roberto confirmou, cruzando os braços mas mantendo uma expressão calorosa. Gabriel, você trabalha aqui há quase 2 anos. Nesse tempo, nunca chegou atrasado, nunca teve uma reclamação de cliente, sempre foi além do que é esperado. Mas hoje, você mostrou algo que não pode ser ensinado: compaixão genuína e coragem moral. Essas são as qualidades que procuro em alguém que vai ajudar a liderar minha equipe. Gabriel olhou para Marina, seus olhos brilhando com emoção contida. Eu só não podia ficar parado vendo ela ser tratada daquele jeito. Não estava certo. E é exatamente essa sua bússola moral que me faz ter certeza de que estou tomando a decisão correta, Roberto disse firmemente. Então, aceita? Sim. Claro que sim. Gabriel exclamou, um enorme sorriso finalmente tomando conta de seu rosto. Obrigado, senhor Roberto. Muito obrigado. Não vou decepcionar. Eu sei que não vai. Roberto estendeu a mão e Gabriel a apertou com entusiasmo, quase esmagando a mão do dono em sua empolgação. Segunda-feira, 8 da manhã, podemos discutir os detalhes e suas novas responsabilidades. Por enquanto, termine seu turno. E aproveite para conhecer sua nova colega de trabalho. Gabriel olhou confuso para Roberto, depois para Marina. Colega. Marina, ainda lutando contra um turbilhão de emoções, acenou timidamente. Eu também fui contratada. Vou começar segunda-feira. Os olhos de Gabriel se arregalaram. Sério? Isso é incrível.
Ele pareceu genuinamente feliz, sem qualquer traço de surpresa desconfortável ou julgamento. Bem-vinda à equipe. Obrigada, Marina respondeu, sorrindo através das lágrimas que ainda não haviam parado completamente de cair. E parabéns pela promoção. Você realmente merece. Nós dois merecemos um novo começo, Gabriel disse com sinceridade. Então ele olhou para os bolos esquecidos na bandeja. Mas agora, essas sobremesas estão esperando. E eu não sei vocês, mas acho que chocolate é sempre uma boa forma de celebrar boas notícias. Ele distribuiu os pratos de bolo com um floreio exagerado, fazendo Sofia aplaudir de alegria. Roberto, vendo que seu trabalho ali estava feito, deu um tapinha gentil no ombro de Gabriel e acenou para Marina e as crianças. Vou deixar vocês terminarem a refeição em paz. Marina, anota meu número de telefone antes de ir embora, está na recepção. Qualquer dúvida antes de segunda-feira, pode ligar. Roberto deu mais um olhar demorado à cena diante dele. Havia algo de profundamente simbólico naquele momento. O garçom humilde que havia seguido o coração e a mulher que, mesmo nas dificuldades, mantivera a dignidade. O restaurante, que há poucos minutos era palco de julgamentos e risadas maldosas, agora exalava um ar leve, quase sagrado. Marina observava Gabriel servir os bolos, sua expressão misturando gratidão e alívio. Aquela não era apenas uma refeição, era o ponto de virada de sua vida. Depois de tantas portas fechadas, tantas noites tentando esconder das crianças o desespero que a consumia, ela finalmente sentia que algo estava mudando. Sofia, com o rosto manchado de chocolate, riu alto. Mamãe, agora a gente vai trabalhar no mesmo lugar que o moço legal. Gabriel se abaixou para ficar na altura dela, sorrindo. Exatamente, pequena. E prometo que vou te ensinar o segredo para deixar o bolo ainda mais gostoso. Mais gostoso que esse? Perguntou ela, duvidando, o que fez todos rirem. Roberto olhou para aquela cena e balançou a cabeça com um sorriso satisfeito. Ele sabia que decisões assim não constavam em planilhas nem manuais de gestão. Mas era esse tipo de atitude que transformava um negócio em algo maior do que simples lucro, transformava em propósito. Ao sair pela porta, o dono do restaurante se virou uma última vez. Gabriel, agora confiante, conversava com Marina sobre o cardápio e as tarefas do próximo turno. Havia uma nova energia no ar. Roberto sabia que, dali em diante, o restaurante Delícia da Serra não seria mais o mesmo, e que ele próprio também não seria. Quando as mesas foram se esvaziando e o movimento diminuía, Gabriel se sentou ao lado de Marina, observando os filhos dela brincarem com os guardanapos dobrados. Você sabe, ele disse, num tom mais calmo, quando te vi entrando, percebi que algo estava errado. Mas não imaginei que esse dia fosse acabar assim. Marina o olhou, os olhos ainda marejados. Eu também não. Eu achei que fosse mais um dia difícil, mas virou o dia que mudou tudo. Ele sorriu. Engraçado como as coisas acontecem quando a gente menos espera. Ela assentiu, encarando o reflexo das luzes nos talheres. A vida é dura, Gabriel. Às vezes, eu acho que só continua quem ainda tem um pouquinho de esperança guardado no peito. E hoje, acho que recuperei a minha. Então guarda bem dessa vez, ele respondeu, gentilmente. Porque é essa esperança que faz a gente continuar ajudando, acreditando, mesmo quando ninguém vê. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era o tipo de silêncio cheio de significado, de entendimento mútuo entre duas pessoas que tinham se encontrado no momento exato em que precisavam. As crianças voltaram correndo para a mesa, e Sofia levantou o prato vazio, orgulhosa, acabei tudinho. Gabriel riu. Isso sim é motivo para comemorar. Ele levantou o próprio copo. Há novos começos. Marina levantou o dela, tímida, mas sorrindo. Há novos começos. Os copos se tocaram levemente, e o som suave ecoou como uma promessa. Nos dias seguintes, a história correu pela cidade. A notícia do garçom que pagará a refeição de uma mãe desconhecida e fora promovido virou exemplo de bondade em tempos de pressa e egoísmo. Pessoas passaram a visitar o restaurante, não só pela comida, mas pela atmosfera diferente que ele transmitia, um lugar onde a empatia valia mais que o luxo. E toda vez que alguém novo entrava e via Gabriel e Marina trabalhando lado a lado, sorridentes, parecia entender algo sem precisar ouvir, que o verdadeiro valor das pessoas está nas pequenas atitudes, na coragem de ser bom mesmo quando ninguém está olhando. Certa noite, já perto de fechar,
Gabriel apagou as luzes do salão e se virou para Marina, que terminava de limpar uma mesa. Sabe o que é engraçado? O quê? Eu sempre achei que o trabalho era só uma forma de pagar as contas. Mas depois de hoje, acho que é uma forma de pagar a vida com algo bom. Marina sorriu, encostando o pano sobre o ombro. Então estamos quites com o universo por um tempo. Ele riu. Talvez. Mas acho que ainda temos muito o que fazer. Lá fora, a noite estava calma. O letreiro do restaurante piscava suavemente, refletindo nas poças da calçada. E enquanto fechavam a porta, os dois não imaginavam que aquela simples atitude, a de um garçom que se recusou a ignorar a dor de alguém, inspiraria tantos outros a fazer o mesmo. Porque, no fim, o mundo não muda com grandes discursos ou gestos grandiosos. Ele muda com pequenas escolhas, como a de oferecer um prato de comida, um sorriso, ou uma segunda chance. E naquela noite, sob as luzes que ainda tremulavam do restaurante, Gabriel e Marina sabiam que suas vidas, finalmente, tinham encontrado um novo rumo. Moral: a verdadeira transformação não vem da riqueza, mas da empatia. A bondade, quando compartilhada, multiplica-se e transforma o comum em extraordinário.